Beleza, galera? Bora para mais uma aqui. Questão número 5 da nossa prova da escola. Um aspirante da escola naval observou que intersectando a superfície S, dada por isso aqui, com planos paralelos aos planos coordenados, vamos falar disso, ele poderia obter em cada plano uma cônica. Aí o cara anota em cartões a equação de cada plano cuja interseção com S seja uma cônica de distância focal igual a raiz de 6. Se ele anotou uma equação por cartão, qual a quantidade de cartões que ele usou? Na prática, ele está perguntando, essa história de cartão é desnecessária. Ele só perguntou quantas cônicas satisfazem essas três condições. Intersecta essa superfície aqui, tem o seu plano de apoio é paralelo a um dos planos coordenados, e a distância focal dessa cônica é raiz de 6. Basicamente são essas três condições que a gente vai atender. Okay? Então, pensando nessa história de ser paralela aos planos coordenados, vocês vão ver que vai ser uma questão bem longa, tá? Basicamente três questões em uma que a gente vai fazer. Então, pensando nessa coisa de planos paralelos aos planos coordenados, vamos trabalhar em três casos. O primeiro caso é a interseção da superfície dada por um plano x igual a m. Então, agora que eu entendi o que eu escrevi. Agora que eu entendi o que eu mesmo escrevi. Interseção da superfície dada com um plano x igual a m. Tá, beleza. Então, esse aqui é um plano, né, paralelo aos eixos y e z, x constante. E aí esse plano eu vou fazer a interseção dele com a minha superfície. Ok? E aí, basicamente, para fazer essa interseção, a gente vai pegar esse x e vai substituir por m aqui. A gente vai ficar com essa equação, né? Tranquilo, acredito eu. Só que esse m é um número, né? Não pode esquecer disso. Então, eu vou passar ele para o outro lado, de forma que eu fique com isso daqui. 4z ao quadrado menos y ao quadrado é igual a 1 menos 2m ao quadrado. E aí eu vou dividir essa equação aqui por 1 menos 2m ao quadrado e vou dar uma ajeitadinha. Eu quero que você pare e veja se daqui você conseguiu entender aqui, como que eu cheguei aqui. Como eu falei, eu dividi por esse cara aqui, por 1 menos 2m ao quadrado, e nesse termo do z eu só botei esse 4 aqui embaixo para o z ficar sozinho. Tá? Porque aí, isso daqui, se você olhar com carinho, você vê que é uma equação de hipérbole. Né? Você tem o z ao quadrado aqui, tem um menos e tem um y ao quadrado aqui igual a 1. Tá? Então esses caras aqui eles vão estar relacionados com os semi-eixos da sua hipérbole, né? O A e o B, no caso. Então, beleza, é uma equação de hipérbole. Isso é importante porque ele fala ali no finalzinho que é uma coisa que satisfaça essas três condições que eu falei e que seja uma hipérbole. Então, se a gente achasse outra coisa, a gente descartaria se fosse uma parábola, entende? Então, beleza, mas é uma hipérbole. Então, basicamente agora vai ser conta. A gente vai ter que dividir em dois casos. Né? Primeiro caso, se esse termo 1 menos 2m ao quadrado for maior do que zero, porque se ele é maior do que zero, beleza, eu vou deixar a equação do jeito que ela está. Esse cara aqui debaixo do z é o meu a ao quadrado e esse cara aqui é o b ao quadrado. Então, isso daqui, essa condição, ela é equivalente a isso, né? Só para ficar um pouquinho mais fácil da gente visualizar. 1 menos 2m ao quadrado ser maior que zero é a mesma coisa que o m estar entre menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Tá? Daí a gente chega nessas equações aqui, né? Que o a ao quadrado vale o 1 menos 2m ao quadrado sobre 4 e o b ao quadrado é o outro cara que está aqui embaixo. Okay? E aí, como o c ao quadrado, né, na hipérbole, ele é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, a gente pode escrever que o c, como a distância focal é raiz de 6, o c, que é metade da distância focal, vai ser raiz de 6 sobre 2. Tudo bem? Esse raiz de 6 sobre 2 ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Ok? Então é isso. Daí,
você tem só que fazer a conta, só abrir mesmo, tá? Raiz de 6 sobre 2 ao quadrado dá 3 meios. Aqui, se você somar esse 1 quarto com esse 1, fica 5 quartos. E esse menos 2m ao quadrado sobre 4 menos 2m2 dá o menos 5 meios de m ao quadrado, ok? E isso daqui, quando você faz a conta, te dá m ao quadrado igual a menos 1 sobre 10. Ou seja, deu ruim. Como assim deu ruim? Deu ruim para esse caso aqui dentro desse nosso primeiro caso ainda. Então não é que deu ruim geral, deu ruim só aqui no início. Então esse caso, esse subcaso não me gera nenhuma solução real, ok? Então a gente já pode descartar ele. Mas ainda continuando no nosso primeiro caso, a gente vai ver justamente o complementar, se aquele cara, aquele termo for menor do que zero. Se ele é menor do que zero, de novo, a gente pode escrever o m dessa forma para ficar um pouquinho mais visível. Né? É o intervalo complementar daquele que estava escrito lá atrás. Ou o m é menor que o menos raiz de 2 sobre 2, ou ele é maior que o raiz de 2 sobre 2. Isso nos dá que a ao quadrado vai ser esse cara e b ao quadrado vai ser esse cara. Basicamente, eu tive que inverter o y e o z de posição. Agora quem está embaixo do a, quem está embaixo do y, que se tornou o a, quem está embaixo do z, que se tornou o b ao quadrado. Tá bom? Então, beleza. Então, a gente obtém isso daqui. Se você não tiver beleza, dá uma voltada no slide anterior e verifica isso daqui, tá bom? Mas, fato é que a gente obtém isso, e aí, usando o mesmo raciocínio do outro subcaso, a gente usa que c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. É isso daqui. Mais uma vez, se você fizer a conta, você vai ver que você vai chegar numa coisa muito parecida. Na verdade, você vai chegar em m ao quadrado é igual a 11 sobre 10, ok? E isso daqui tem solução. Justamente, vai ter duas soluções, mais ou menos, raiz de 110 sobre 10, tá bem? E se você reparar bem, o módulo desse cara, né, ele é maior do que 1, porque raiz de 110 é maior do que 10. Então, esse cara aqui ele é maior, né, se ele for positivo, ele vai ser maior do que 1, se ele for negativo, ele vai ser menor do que menos 1. Então, ambas as possibilidades estão dentro dessa restrição que a gente montou aqui. Beleza? O raiz de 110 sobre 10 ele é maior do que 1, então ele é maior do que raiz de 2 sobre 2. E o menos raiz de 110 sobre 10 ele é menor do que 1, então ele é menor que menos raiz de 2 sobre 2. Ok? Feito isso, a gente fechou o primeiro caso, achamos duas opções, achamos duas respostas. Tá? Mas ainda faltam dois casos para a gente analisar. Eu falei que a questão ia ser longa. Até aqui podia ser uma questão. Tá? Mas enfim. Então o segundo caso vai ser a interseção, mesmo processo que a gente fez, só que agora com um plano voltado para o y constante, ou seja, paralelo aos eixos x e z. Felizmente, esse caso ele vai dar bem menos trabalho, porque quando você substitui, né, y igual a n naquela equação da superfície original, você isola o n ao quadrado, você chega nisso daqui. Ó. Você chega numa equação que ela não é de hipérbole. Repara no mais aqui. Esse mais aqui indica que você está numa elipse. E se é uma equação de elipse, não serve para a gente. A gente está procurando equações de hipérbole. Beleza? Então, felizmente, esse segundo caso aqui não te gera nenhuma solução. Seu trabalho com ele acaba aqui, bem menos trabalhoso que o primeiro caso. Tá? Infelizmente, a gente vai agora para o terceiro caso, que é muito parecido com o primeiro. Agora a interseção com o z, z igual a uma constante, paralela aos eixos x e y. Ok? Aí isso, como eu falei, vai ser bem similar ao primeiro caso. Então, quando a gente substitui o z como p, a gente obtém essa equação aqui. E por essa equação, se a gente organizar, botar o 4p ao quadrado para o outro lado e passar ele dividindo, a gente fica com essa equação aqui, que é uma equação de hipérbole. Esse menos aqui indica isso, tá? Então,
ver se está tudo certo nessas contas aqui, que eu estou passando um pouquinho mais rápido, só porque realmente só conta e segue o mesmo procedimento do primeiro subcaso, do primeiro caso, tá bom? Mas fato é que a gente chega nessa equação aqui. E aí com isso a gente obtém quem é o nosso a e quem é o nosso b da vez, né? No caso, quem é o nosso a ao quadrado e quem é o nosso b ao quadrado. Então, mais uma vez, se o cara for maior que zero, o 1 menos 4p ao quadrado vai ser uma coisa. Se ele for menor, vai ser outra coisa. Então, e claro, não pode ser igual, né? Porque está dividido por alguma coisa, vai dar ruim, tá bom? Então, isso daqui nos indica que o p está entre menos meio e 1 meio. E, como eu tinha falado antes, a gente sabe quem é o a ao quadrado e quem é o b ao quadrado. Mais uma vez, a gente vai usar aquela equação do c. O raiz de 6 sobre 2 ao quadrado vai ser igual à soma desses dois caras. Quando você faz essa soma e ajeita, você obtém 3 meios igual a 3 meios menos 6p ao quadrado, o que te dá, sem muito mais para onde fugir, que p tem que ser zero obrigatoriamente. Tá bom? Então repara, a gente fez o subcaso 1 do caso 3 e obteve uma solução, tá bom? Que é p igual a zero. Repara que o p igual a zero satisfaz isso daqui, né? Ele claramente está entre esses dois números, então ele vale. Então é a terceira solução que a gente acha, tá bom? Continuando com isso, né, agora pegando o complementar desse cara daqui, se 1 menos 4p ao quadrado é menor do que zero, aí a gente vai ter um intervalo complementar desse que está aqui em verde, que vai ser esse daqui, e os a's, o a e o b, vão trocar e vão inverter o sinal. Basicamente é isso, eles trocam e invertem o sinal. Tá? E repara que você saber quem é o a ao quadrado, quem é o b ao quadrado, não faz muita diferença, porque você vai somar os dois. Tá? É só para questão de formalidade e tudo mais, para deixar tudo bonitinho. Mas na hora mesmo você poderia só somar e é isso. Tá? Então, logo isso te dá que o c ao quadrado, mais uma vez, é a soma do a ao quadrado com b ao quadrado. E isso daí vai te dar 3 meios igual a 6p ao quadrado menos 3 meios, uma equação muito parecida com essa daqui, só que agora ela vai te dar que o p ao quadrado vale 1 meio. Se p ao quadrado vale 1 meio, o p é mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Repare você que raiz de 2 sobre 2 é maior do que 1 meio. E menos raiz de 2 sobre 2 é menor que menos meio. Então essas duas raízes aqui, essas duas soluções, melhor dizendo, elas também satisfazem o que a gente está buscando. Então veja, primeiro caso, a gente obteve duas soluções. Segundo caso, a gente não obteve nenhuma. Terceiro caso, a gente obteve o p igual a zero e o p igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Mais três soluções, então. Então, 2 com 0 com 3, a gente... Vixe, o que eu fiz aqui? Ih, desculpa. Estraguei todo o clímax. Mas enfim, 2 com 0, 2 com 0 com 3, 5. Encontramos 5 soluções ao todo. Tá? A resposta é letra E. Então, não botei aí para ter espaço, que foi muito grande essa questão, né? Vocês viram que deu 3 slides. Mas a questão em si, cara, ela não é difícil. Quando você olha ela assim, o problema é que dá muita conta, isso tudo aqui dá muita conta, e é na hora da prova, né, cara? Na hora da prova, pô, tem mais 39 questões para fazer. Pô, será que você pegaria essa daqui para fazer? Não sei. Fato é que fizemos. Espero que vocês tenham aprendido e bora para a próxima aí.